veja que esses princípios que Paulo enumerou para Timóteo, a gente vê isso no tempo de hoje através de pessoas que vão até mesmo para a frente da televisão falar coisas que não convêm, sabe, de amantes de si mesmo. E esse tipo de coisa começou a florescer de uma maneira mais forte quando, no século XIX, Robert Charles Darwin, ele propôs a teoria da evolução. O que é que a teoria da evolução é filosoficamente? É o que Paulo descreveu aqui, em 2 Timóteo capítulo 3. Por quê? Porque a filosofia da teoria da evolução leva o homem a fazer isso. Se eu sou produto do acaso, eu faço o que eu bem quero. Agora, ao contrário que diz a Bíblia, o homem é responsável pelos seus atos, sim. Outro sinal interessante, irmãos, é quando os judeus foram dispersos para os muitos países, saíram da sua pátria. Um dos sinais é exatamente o retorno dos judeus para a sua pátria. Eu tenho um amigo meu, pastor Paulo César, ele estava no aeroporto dos Estados Unidos. Ele disse que tremeu-se todo quando viu milhares de judeus advindos de outros países retornando para a sua pátria, que é Jerusalém. Então ele estremeceu nas bases, porque ele vira que ali era também um sinal de que Jesus está voltando. A Bíblia Sagrada, irmão Kelly, irmãos, no livro de Mateus 24, enumera os sinais característicos da volta de Jesus. Não é verdade, irmão Manuel Soares? Os sinais são claros. Jesus irá voltar. Quer você creia ou quer você não creia. Se você duvidar, se você for cético, for incrédulo, isto que você pratica, a incredulidade, não vai impedir de Jesus retornar, irmão Manuel Soares. É verdade. Nós vemos que os sinais, né? Tudo isso já estão se cumprindo a respeito de Jesus, a qual, quando ele afirmou aos discípulos as coisas que haveriam de acontecer. Então, todos esses sinais a qual ele falou a respeito das coisas que antecedem a vinda de Jesus, nós estamos vendo, né, irmão? Tudo isso já acontecer, né? E é por isso que muitas vezes nós pregamos a vinda, o arrebatamento, enfim, tudo, e afirmamos para a igreja e para todos aqueles que muitas vezes nos dão crédito, uma palavra de Deus, a respeito do perigo, né, que há de acontecer, porque a vida de Jesus se aproxima. Muitas vezes nós temos que pregar esses assuntos aqui, para que desperte ao povo, à humanidade, que Jesus vem buscar a igreja, né? Os sinais já estão se cumprindo. Por aí afora nós vimos nação contra nação, né? As guerras, tudo, né? Em 1947 foi fundada a Liga de Nações nos Estados Unidos. E esta liga dissolveu-se. Depois foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Qual o objetivo? Promover a paz mundial. Mas, meus irmãos, depois que foi fundada a Organização das Nações Unidas, já houveram mais de 300 guerras no Oriente Médio, no Extremo Oriente. Então, são guerras, elas têm maior intensidade, e isto é um sinal inequívoco de que Jesus virá buscar a sua igreja. E eu quero falar nesta oportunidade. Quando eu falo igreja, não me reporto a rótulo denominacional. Eu me reporto à igreja de Jesus, a igreja verdadeira, a igreja santa, a igreja que obedece a Deus e os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Outro sinal, irmão, que é das guerras que nós já falamos aqui, seria a apostasia. A apostasia hoje é
crescente. O que é apostasia? É apostatar da fé. E isto é feito pela igreja. O mundo não tem do que apostatar. Quem é apostado da fé é a igreja. É um sinal também inequívoco da vinda de Jesus. Com certeza, irmão. A questão é de que Jesus ele fala na questão do versículo 10 aqui, até o versículo 12, acho interessante. Neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Com relação à questão de guerra, eu vou colocar mais um dado aqui que é interessante. Você sabe quantas guerras foram passadas do século XX para o século XXI, esse presente século que estamos? 35 conflitos ao longo do planeta. Não foram resolvidos, ao contrário, está se multiplicando cada vez mais esse tipo de coisa. A questão da etnia, de nação contra nação, basicamente é etnia contra etnia. Você vê muito isto, correlação, na África, né? Zulus matando Tutsis e esse tipo de coisa. E também a segregação racial, né? Também há segregação racial. Estava lendo até um periódico em que na Itália colocaram uma linha de ônibus exclusivamente só para negros, né? A gente pensava que o apartheid tinha morrido na África do Sul, aí renasce na Europa. Fora também movimentos neonazistas que pregam intolerância contra... E no Brasil já existe, hein? Exatamente. No Brasil já existe. Na verdade é meio requentado esse tipo de coisa, porque já uns 12, 13 anos atrás também surgiu um movimento aí no sul do país, chamado Pampa, não sei mais o que, não sei mais das quantas. Mas, pois você vê que esse mundo ele está numa ebulição incrível. Mas isso é para quê? Para despertar a igreja para a vinda de Cristo, para que realmente nos disponhamos cada vez mais de falar de Cristo, de alcançar as almas e de podermos realmente erguer a Bíblia e dizer: a palavra de Deus está correta, queira, sabe, cientistas queiram ou não. É verdade. Olha, eu estava aqui, irmão Kelly, pensei em irmão Manuel Soares. Hoje, muitos líderes não estão dando a devida atenção a esses assuntos. Hoje, o que prepondera hoje é só o culto da prosperidade, é só o evangelho da facilidade. Não está havendo um despertamento da igreja para a realidade inconteste da volta de Jesus. O nosso pastor Erivelto, nosso pastor presidente, é um homem de Deus, um homem usado por Deus, e o pastor Erivelto passou um mês falando sobre a vinda de Jesus, sinais externos, sinais internos, ou seja, internos dentro da igreja. Então, a nossa igreja em Calcaia, do pastor Erivelto, que é o pastor presidente, é uma igreja que está edificada, porque existem ensinos verdadeiros, existem ensinos para que a igreja esteja apercebida da volta de Jesus. Irmãos, se você parar para refletir lá no Salmo, Mateus 24, e o versículo, não estou lembrado aqui, mas pode já encontrar, diz assim: Jesus virá em uma hora em que não penseis. Já pensou? Já pensou? Virá em uma hora em que não penseis, irmãos, isto é muito sério. Isto implica que nós devamos viver uma vida agradável diante do Senhor, uma vida santa diante do Senhor. Mas vamos já falar agora, irmão Kelly, porque o tempo aqui é rápido e o assunto aqui é só uma gotícula de água dentro do oceano, viu? Porque o assunto aqui é abrangente. Eu quero falar aqui depois, irmão Kelly, do irmão Manuel Soares, por deixar aqui já para os irmãos meditando. Existem ensinos de que o arrebatamento e a vinda em glória será concomitantemente, ao mesmo tempo. Mas a Bíblia Sagrada apresenta versículos e números da distinção, da diferença entre o arrebatamento da igreja e a vida em glória.
Exatamente. Tá certo? Já já vamos ver isso aí. Vamos ouvir agora da harpa cristã, o rei está voltando.